Walkien, Tyr, Mistra, eles estão praticamente todos aqui. O Leilin foi surpreendido por uma organização desconhecida entre eles. Sua armadura estava impecável, com capas vermelhas presas. Nos peitorais e nas capas havia o símbolo de um grande olho dourado, aparentemente nunca fechando. A armadura estava amarrada com ouro e tinha pedras embutidas nela, fazendo com que parecesse deslumbrante. Armadura com feitiço Eterna Luz, assim como aquele símbolo. Vocês são sacerdotes de Helm. A força divina brilhou, o poderoso domínio do massacre fazendo com que as expressões de todos mudassem. Deus falso, um dos padres de Helm cuspiu e camadas de luz emanaram do olho em seu peito. Estava claramente em terreno igual a Leilin, talvez até mesmo dominando-o. Helm era o deus da proteção, e sua igreja foi construída para reprimir a fé em falsos deuses. Naturalmente, eles tinham experiência em lidar com seres divinos e até semideuses. Nossa missão é reprimir a crença em falsos deuses, purificando a origem do mundo. O padre parecia piedoso, enquanto rezava com o resto dos guerreiros e sacerdotes de Helm. Cada um deles deu um passo à frente, os olhos cheios de fervor, como se estivessem indo para a igreja rumo e uma onda de poder assobiou, e um olho dourado apareceu no ar. Ele se fixou em Leilin, mostrando um reflexo invertido dele, Bip. Anfitrião foi marcado pelo deus da proteção força divina bloqueada, domínios enfraquecidos em 20%. A localização do anfitrião será retransmitida a cada 3 horas. Remova-o e a voz de Chipsou. Leilin ficou sombrio. Como esperado de uma igreja que lida com falsos deuses. Eles fizeram amplos preparativos. Leilin ainda sorria confiante, e ele ordenou em sua mente: prepare-se para remover, mas espere pelo meu pedido. Permaneça no modo de observação. Leilin não ficou surpreso que a igreja de Helm tivesse cercado. Afinal, a missão do deus da proteção era lidar com falsos deuses. Enquanto as notícias sobre Leilin fossem reveladas, os zelosos padres se uniriam à diversão, trazendo suas próprias rações junto com eles. Ainda assim, nunca pensei que estivesse sendo atraída por tantos inimigos. Parece que os deuses têm medo de mim. Ou ficaram alarmados com alguma adivinhação. Você terá que explicar isso mais tarde, Jeffries, disse uma sacerdotisa de Mistra enquanto saía. Ela tinha cabelos prateados e seus olhos brilharam em ouro. Ela estava olhando para Leilin como se ele fosse um homem morto. Jeffries respondeu com um frio bufo. Todos os lendários tinham seu próprio orgulho, então como ele poderia se curvar a outra pessoa? Além disso, Jeffries serviu ao que ele não tinha nada a ver com Mistra. Eu aguento meu pedido. Se você ganhar de mim, sairei imediatamente. Jeffries apontou a lança para Leilin, fazendo a sacerdotisa ficar vermelha em sua fúria. Perdoe-me, mas antes disso posso perguntar quem planejou isso, interrompeu Leilin. É a vontade do nosso Deus, admitiu a sacerdotisa. Ela parecia corada. Isso superou um pouco suas expectativas. Ele não teria achado surpreendente se a igreja de Helm tivesse sido a única a identificá-lo, planejando um ataque. O mesmo aconteceu se Alquim cobiçava suas terras e riquezas, ou mesmo Bento que odiava o mal. No entanto, nada disso tinha nada a ver com a deusa da trama. De como parecia, ela era a pessoa que mais o temia. As habilidades proféticas dos deuses são tão grandes. Leilin imediatamente lembrou seu magistério arcanos de 12 graus, avatar de Casus. Ele mesmo não era tão forte quanto um deus menor, e era incapaz de causar muito dano a eles. Este feitiço, no entanto, desafiou a lógica. Um uso disso daria a ele o controle do poder do Eave, fazendo com que Mistra caísse. Além disso, a destruição do Eave liberaria os conscientizadores dos inúmeros magos antigos do núcleo, fazendo com que a antiga guerra final voltasse a agitar o mundo dos deuses. Ela tem medo do que eu posso fazer se eu me desenvolver mais.
Eu poderia me tornar uma grande ameaça para ela. Então ela está dando o primeiro passo. Era impossível para Mystra conhecer a existência do avatar de Casus. A única explicação possível era que ela tinha uma premonição de que Leilin traria grande perigo para ela. Quando uma formiga os ameaçava, a maioria das pessoas terminava com um pisão. Este foi obviamente o curso de ação de Mystra. Mas como grande parte de sua força estava presa no norte, ela amarrou alguns outros ajudantes. Em tal situação, era provável que Leilin caísse. As coisas teriam sido problemáticas se eu não tivesse feito os preparativos. Leilin analisou seus pensamentos e chegou a inúmeras possibilidades. Se eu estiver no meu limite, eu definitivamente me arrisco usando o avatar de Casus. Isso vai me dar uma chance de sobrevivência. Mas isso significa que Sombra Distorcida também poderia ter algo a ver com isso. Leilin tinha a forte sensação de que a Sombra Distorcida vazara sua localização, assim como o grau de ameaça que ele representava. Afinal de contas, ele era um antigo pico de magos, equivalente a um deus maior. Como poderia o consciente nas ruínas ser a única coisa que ele deixou para trás? Não foi necessário nenhum esforço para usar o poder da distorção para mostrar a verdade à deusa, ou apenas dar-lhe algumas pistas. Se o processo em si fosse muito complicado, poder-se-ia encontrar a verdade observando quem se beneficiaria com o resultado. Pensando em tudo, Leilin acreditava que o caso mais provável era que o Distorted Shadow tivesse jogado a mão por trás dos bastidores. Se for ele, não serei capaz de usar a cidade fantasma como quiser. Então eu tenho que abandonar o plano 3. Então, quem vai ser o primeiro? O cetro de Blazing de ouro puro emergiu, e a poderosa energia mágica surgiu. Isso fez com que a expressão de todos mudasse. Nossa igreja organizou uma formação mágica especificamente para subjugar deuses falsos. Ele não pode usar o poder de seu domínio completamente. O canal de fé de seus adoradores também enfraqueceu muito, e Nosso Senhor o marcou a. O padre de Helm logo gritou de dor, cobrindo os olhos. Leilin tinha comandado a Iship para remover a marca, e isso fez com que o olho dourado no céu se desfizesse. Parecia ter afetado esses padres. Ah, boa! Este é o tipo de adversário que eu quero. Jeffries desatou a rir. Ele soltou tudo em sua mente naquele momento, concentrando-se apenas em seu oponente. Ele soltou um ataque súbito, e linhas pretas fracas apareceram ao redor da lança sagrada enquanto esmagava o espaço ao redor. Benedict parecia estar operando alguma formação mágica também. Grandes bestas do tamanho de colinas se arrastavam para fora da neblina, e o lendário bruxo por perto parecia estar preparando algum feitiço lendário. Isso é o que eu preparei para você. Benedict agora tinha um rubor natural no rosto. Algumas das feras gigantes rugiam enquanto ele acenava com a mão. Os espinhos nas costas emitiam um brilho arrepiante enquanto atacavam Leilin. Eu vou deixá-los brincar com você primeiro. 4 igrejas haviam se juntado aqui. Até mesmo um pequeno ataque poderia causar o abaixamento do plano material principal. Ainda assim, a expressão de Leilin não mudou em face desse ataque que quase matou deuses. Cheio. Ele jogou o cetro para fora e o totem de pássaro flamejante apareceu, batendo nas feras gigantes. Lança sagrada. Isso é considerado incrível. Leilin olhou para a lança que parecia estar se movendo em um instante, como se lidar com ela estivesse abaixo de si mesmo. 2 feitiços foram lançados simultaneamente com uma onda de seu braço, atingindo a ponta da lança e as rachaduras pretas que a cercavam. Maior disjunção. Quebrando a palma. A lança de Jeffries desmoronou instantaneamente contra o feitiço de disjunção, e a gigantesca palma dourada o fez voar. Seu peito desabou e sangue jorrou de sua boca. Ele pode instantaneamente lançar feitiços lendários. O lendário bruxo que tinha vindo com a igreja de Mystra notou os feitiços que Leilin lançara, e depois o grande número de materiais em suas mãos com o feitiço que ele estava preparando no meio do caminho.
Sua expressão ficou extremamente escura. Eu não me importo mais como um mago. Ele entendeu o quão poderoso Lei Lin tinha que ser para lançar feitiços lendários instantaneamente. Depois de pesar os prós e contras, ele imediatamente fez sua escolha. Um portão de teletransporte se abriu e o lendário bruxo imediatamente pegou seus aprendizes e se escondeu. Mostrou a Lei Lin alguns sinais, uma declaração de paz entre os magos. Os padres de Mistra viram o lendário bruxo sair e subitamente se contorceram, prestes a cuspir sangue. Embora eles soubessem que os magos não tinham fé, eles não esperavam que fosse tão ruim assim. Verdade seja dita, havia pouco que pudessem fazer sobre ele. No mínimo, ele veio até aqui. Com suas conexões, atacar o lendário bruxo causaria o caos dentro da igreja. Droga! Se o avatar da deusa estivesse aqui, ninguém ousaria fazer isso. A sacerdotisa rangeu os dentes, mas não havia nada que pudesse fazer.